Bom, eu vou trazer agora, aqui no nosso Jornal do Piauí, uma entrevista que a Paula Sampaio fez com o ex-prefeito Silvio Mendes, pré-candidato a prefeito de Teresina, pelo União Brasil. Na conversa com a Paula Sampaio, ele falou a respeito de vários temas. Entre eles, nessa entrevista, falou que avalia, analisa, espera a situação de definição do União Brasil em relação à formação de uma eventual federação partidária. Ele defendeu a consolidação depois do processo eleitoral. Falou também a respeito de pré-candidatos a vice, nessa entrevista que você vai acompanhar agora, aqui no Jornal do Piauí. Federação é uma novidade que muita gente não entende, eu procurei entender, hoje eu entendo. Então, é possível que faça uma federação que se junte 3 partidos. O Brasil é pródigo, tem mais de 30 partidos. Eu acho que o tempo está mostrando, é preciso reduzir isso, não cabe 30 partidos para fazer negócio e vender tempo de televisão, em campanha e tal. Mas a prática, a vida real é essa. Então, existe a possibilidade de juntar União Brasil, Progressista e terceiro, Republicanos, numa federação. Se essa federação for feita antes da eleição, vai nos prejudicar aqui em Teresina. Por que prejudica? Porque restringe a possibilidade da gente fazer mais de uma chapa de candidatos a vereadores. Porque uma federação só tem direito a uma chapa. E aí só tem 30 candidatos, né? Mas se puder, e aí eu não tenho nenhum poder para interferir nisso, que essa federação seja feita depois, aí nós podemos fazer no mínimo 3. Né? E aí, em vez de 30, a gente tem 90, né? Ou até mais, né? Naturalmente, tendo mais outro partido. Então, é tempo de conversa, é tempo de ouvir, é tempo de falar, de pedir explicação, de aprender, para poder fazer o melhor. Silvio Mendes disse que deve ter um diálogo na próxima semana com o deputado licenciado Jeová Alencar, que é superintendente das ações administrativas descentralizadas, a SAAD-Sul. O Jeová, ele tem uma história, ele é determinado, gosta de política, tem experiência, tem experiência de gestão, ele é um grande articulador político, é meu amigo pessoal, ele já esteve aqui várias vezes, na minha casa, tenho muito prazer em recebê-lo. Ele nesse momento está caminhando no sentido de Santa Cruz dos Milagres, é uma promessa que ele tem de muitos anos, e ele está andando aí com 30, 40 pessoas a pé. São 150 quilômetros a pé, nesse sol quente, e ele está indo lá. Mas na volta ele disse que vai me ligar e quer vir aqui novamente conversar. Ele será sempre, sempre bem recebido. Se a gente ficar juntos numa aliança política ou não, isso não impede da gente conversar, de pedir opinião. Então, nada a estranhar. Ele, como eu disse, ele já tem experiência lá atrás, ele já foi secretário adjunto, tem no SDU, ele é um sujeito que gosta, ele é animado, ele é um sujeito que anda muito, tem disposição, né? Mas tem vários outros nomes que possam ser colocados. Por exemplo, bora lá, você não quis dizer, eu vou dizer, o Ismael lá da Codip. O Ismael é um brilhante político, né? Professor, advogado, continua morando na comunidade, um homem sério, limpo, honesto, inteligente, tem compromisso com a cidade, é uma belíssima alternativa, né? O Edson Melo, o vereador mais experiente, eu não vou dizer mais antigo, mas é o decano da Câmara, sábio, tem experiência, sabe juntar, sabe conversar. Lá o não pôde ser, né? A lei não seria um grande nome, seria muito bom que se pudesse ter sido. Tem o Aloysio Sampaio, vereador lá do Progressista. E tantos outros nomes. Me desculpe os nomes que eu não estou lembrando aqui, mas é uma porta aberta. Silvio Mendes evitou comentar sobre Paulo Márcio na vice do Partido dos Trabalhadores, mas falou sobre a necessidade de coerência. Mas apenas te digo que na vida a gente precisa ter um conceito, é construído como uma casa, tijolo é tijolo, é preciso manter coerência, né? Esperteza geralmente não dá certo. Não estou me relacionando à sua pergunta, não. Estou dizendo princípios, né? Que norteiam. Então, não mude seu jeito de ser. Princípios tão básicos que todos nós, a mãe da gente ensina. Meu filho, não minta, não roube, não deixe roubar, nem o que é seu, nem do que é dos outros.
Então, isso em política, mais do que nunca, é o lugar para se praticar essas lições que a mãe da gente tanto ensinou a gente. Uns obedecem e tem uns que não e causam muito mal. Portanto, o tempo, se eu achar que eu faço alguma coisa errada, por favor, me corrija. Né? Corrija, eu sou corrigível. Né? Você pode me convencer. Né? E quem não faz? Né? Quem que sabe de tudo? Ninguém sabe de tudo. Quem é que ninguém sabe de nada? Não. Sempre vai ter alguém que pode aprender e alguém que pode ensinar. Então, esse é o desafio do dia a dia de uma vida, de quem se propõe a servir uma cidade que a gente quer tanto bem. A gente conhece Teresina na palma da mão. Quantas pessoas estão esperando que você bata na porta, que você dê a mão, que você mostre um caminho, que você faça ressurgir a esperança. A esperança de que seja uma coisa real, concreta, e não na propaganda, na enganação. Isso não vale a pena, porque de noite você não consegue dormir com o seu travesseiro em paz. Eu durmo todo dia em paz. Me garanto que eu durmo todo dia, na santa paz. A entrevista então de Silvio Mendes, a Paula Sampaio. Vamos começar falando, Paula, a respeito da questão que envolve aí, então, a Paulo Márcio como vice e o vice de Silvio Mendes, né? Prefeita comentar a indicação de Paulo Márcio, mas faz uma longa explanação em torno dessa questão do que ele avalia ser um comportamento coerente e tudo mais. Porém, na hora de fazer a lista dos próprios candidatos a vice, ele faz uma lista mais longa, evita se concentrar no nome de Jeová Alencar e deixa completamente de fora o nome de Luciano Nunes ou de alguém do PSDB com quem ele teria uma natural aliança, né? Joelson, essa entrevista com o ex-prefeito Silvio Mendes, nós tratamos sobre vários temas. Ele falou, inclusive, também sobre a questão do plano de governo, que já está avançado, inclusive destacou a necessidade de enxugar algumas secretarias aqui na Prefeitura de Teresina, caso vença a eleição. E nesse ponto de composição, ele falou também sobre o nome do superintendente Jeová, que foi o que me chamou a atenção, essa possível reunião entre os dois, que deve acontecer aí na próxima semana, depois que o superintendente Jeová Alencar retornar de uma caminhada que ele faz anualmente para Santa Cruz dos Milagres. Mas, claro, essa possível composição de Jeová Alencar, ela está diretamente relacionada também à consolidação dessa federação e à própria articulação de Jeová Alencar com o prefeito Doutor Pessoa, porque fazem parte do mesmo grupo e hoje o prefeito tem seu projeto de reeleição. E Silvio, por fim, coloca também as outras opções que o grupo tem para vice. O vereador Ismael Silva, o vereador Edson Melo, que é bastante ligado a ele, também decano da Câmara Municipal, do PSDB, o que seria uma outra articulação a se fazer, porque no PSDB tem o nome do deputado Luciano Nunes e também do presidente do Progressistas, o vereador Aloysio Sampaio. Sábia. Joelson, um ponto que me chama a atenção é que o ex-prefeito defende a federação para depois das eleições. Portanto, Jeová Alencar não tendo essa janela para sair do Republicanos e não tendo federação, como é que ficaria essa chapa? Hoje o Jeová tem duas opções, ser vice do prefeito Doutor Pessoa já o convidou publicamente, a gente já viu isso, ou ser vice de Silvio Mendes. E é algo que a gente, pela entrevista que Silvio Mendes concedeu à Paula, vai ser resolvido na semana que vem, vai ter essa conversa. E assim, até por conta do prazo e do fato de que a chapa da base governista já está posta com Fábio Novo e Paulo Márcio, a oposição se sente aí pressionada a definir um nome. Eu percebi que, pelo menos é uma análise aqui da minha parte, que o ex-prefeito Silvio Mendes falou mais com uma cortesia, por exemplo, o nome do vereador Edson Melo, porque é um nome que já é do próprio grupo. E o vice, você busca alguém que traga a um eleitor diferente. É o caso, como a gente citou mesmo, do próprio Fábio Novo e Paulo Márcio. Então, poderia ser sim, Ismael Silva, dialoga com os evangélicos, é um político ali mais à direita, no mesmo espectro ideológico, mas ele atrairia um outro eleitorado. E Jeová Alencar, que seguidamente foi o vereador mais votado em Teresina também, então acho que são os nomes aí mais competitivos agora. O Jeová, como eu pontuei, com limitações até mesmo da legislação eleitoral. E sobre a federação, que Silvio Mendes considera um problema, né, a ser resolvido e sugere até, eu gostaria que essa federação fosse mais adiante, depois do processo eleitoral municipal, por exemplo. A gente sabe que há um diálogo muito avançado entre republicanos e progressistas,
não envolvendo ainda o União Brasil, mas o União Brasil está na mira dessa federação também, né, sabe? Olha, o político central numa chapa é o cabeça de chapa e é, no caso, o ex-prefeito Silvio Mendes. Então, a fala dele é muito importante. A gente já ouviu, por exemplo, o deputado federal Júlio Arcoverde dizer publicamente que é a favor da federação e que aconteça agora em fevereiro. A gente sabe que o próprio deputado Jeová Alencar, nos bastidores, para essa federação acontecer. Então, não acontecendo a federação, de fato, ficaria ali, eu vejo que inviabilizada a chapa Silvio e Jeová. Só se o prefeito Dr. Pessoa, por exemplo, não for candidato. É uma das possibilidades, aí o Jeová poderia, de fato, se somar. Então, são muitos sis, né, Jeová? Si. Diante de tudo isso que vocês observaram, nós vimos aí, o Silvio Mendes vai ter ainda uma definição sobre candidatura a vice, diálogos para acontecer. A chapa ligada a Fábio Novo já está consolidada? As conversas ali, sabe, na sua avaliação, já estão encerradas? Ele fala num diálogo com Luciano Nunes, mas esse diálogo envolve aí uma desistência eventual de uma candidatura própria do PSDB, está no outro campo político. De fato, de um lado, o Partido dos Trabalhadores e o seu grupo já está pronto para esse combate? Já fechou? Eu acho que a chapa já está fechada, a chapa é o PT encabeçando e o MDB de vice, Fábio Novo e Paulo Márcio. Mas tem espaço para aliados, sim. E chega um momento da campanha em que os times já estão postos, e a gente viu isso em várias eleições, em que se buscam defecções do outro lado, adesões que venham do time adversário. E isso é contabilizado, eu diria ali mais para o mês de agosto, realmente para o decorrer da campanha. Nesse momento, do lado de Fábio Novo, já respondendo a sua pergunta, eu acho que tem espaço, sim, para Luciano Nunes, para o PSDB, eu não digo formalmente, porque há limitações nesse sentido, mas que esses nomes que fizeram parte da gestão do ex-prefeito Firmino Filho, eu posso, Francisco Canidé, Fernando Said, o próprio Luciano Nunes, poderiam se migrar, e aí seria mais um gesto, porque campanha é volume, você tem que mostrar que você está numa crescente de adesões. Claro que tem uma contrapartida, o outro lado pode dizer, olha, ali é um blocão, né? Ali realmente eles estão usando a estrutura e o eleitorado tem uma resistência a isso, mas política é uma disputa de narrativas. Agora, assim, deixa claro que, obviamente, o fato de você ter já ali a composição total não significa dizer que você largou na frente e vai necessariamente ganhar. Vou lembrar, inclusive, aqui da eleição de Firmino Filho, no seu terceiro mandato, né, no retorno, quando ele vence Almano Ferrer, que ele consegue a indicação do seu candidato a vice no dia da convenção, quando faz uma aliança com o PSD, na época presidido por Heráclito Fortes. E aí ele consegue fazer a chapa ali, e aí vai para a campanha, vence as eleições. Então, só para deixar claro que... E o doutor Pessoa também, né, em que pese que estava no MDB, que é um partido forte, muita capilaridade, mas a gente viu que ele ganhou muitas adesões já do meio para o final da campanha, quando ele já estava, de fato, liderando e caminhando para ganhar a eleição, né? Então, como o deputado Fábio Novo lembrou, houve muitas candidaturas ali fragmentando no início, um cenário muito incerto. Então, campanha é campanha. Bom, Paula, você conversou também a respeito a indicação de vice do grupo ligado a Silvio Mendes. Você falou com um dos nomes que foi inclusive citado, né, pelo pré-candidato como possível candidato a vice, o presidente do partido aqui no município, Aloysio Sampaio. Ele falou o que é que pode ser levado em consideração para essa indicação e o tempo certo para que essa definição aconteça. Vamos ver. A oposição está andando no passo próprio dela, né? A nossa definição com relação ao vice, ela deve ficar para o final, né? Nós estamos analisando os partidos, as pessoas que podem somar na chapa e provavelmente essa definição só sairá nas convenções, né? O progressista tem dito que não faz questão do nome ser do próprio partido, assim como o próprio candidato a prefeito deverá, melhor dizendo, ser do União Brasil, que é um partido aliado. Então, essas definições elas seguirão no curso próprio da oposição e não mudou nada ainda o que aconteceu nos últimos dias. A federação deve ser um fator importante também para essas definições? Sim, se realmente houver a federação, ela é um balizador, porque de fato
muda alguma coisa no nosso tabuleiro, mas vamos aguardar, né? Acredito que da agora para frente, cessado as festas de fim de ano, nós já estamos nos reunindo e a tendência de fato é que a gente vá crescendo esse grupo, aumentando também essa pré-campanha, a participação e, evidentemente, incorporando para que a gente realmente chegue no período eleitoral com a musculatura para ter competitividade e para ganhar a eleição. Paula, então o grupo ligado a Silvio Mendes vai utilizar o prazo inteiro, pelo que podemos ver, até que seja indicado o nome do vice, até a convenção como uma data para essa definição. O que eu tenho ouvido dos vereadores, desses interlocutores desse grupo da oposição, é que o Progressistas não faz questão que esse nome venha diretamente do partido, mas essa indicação ela passa pelo senador Ciro Nogueira. E nesse momento, eu vejo que o que se aguarda são definições mais avançadas acerca dessa federação, que pode mudar tudo, né? União Brasil, Progressistas e Republicanos. Então, ela vai ser antes ou depois da eleição? Ela inclui, de fato, o União Brasil? Então, acredito que a oposição aguarda essas definições para, de fato, começar a discutir e pensar na indicação, de fato, desse vice. O grupo ligado a Silvio Mendes está com dificuldades? É uma dificuldade, sabe? Ou é parte do processo? É isso mesmo? É parte do processo, é fato, eles têm nomes. Eu acho que o grande ponto são dois poréns. Primeiro, a federação vai sair, não vai sair, e o segundo, a questão de Jeová Alencar. É um ponto que se fala muito nos bastidores, como ele ainda é do grupo do prefeito Dr. Pessoa, apesar de que há uma pressão, de fato, porque ele defina se vai ficar com o Dr. Pessoa ou vai seguir com o Silvio Mendes. Tudo isso é um calendário próprio, que é diferente, bem distinto do calendário de Fábio Novo, que já está praticamente com o time montado. Mas a ressalva que você fez anteriormente, Joel, eu acho que ela é muito válida, né? Porque se o cenário fosse apenas, olha, quem tem mais partidos, quem tem mais aliados, ninguém ia precisar disputar a eleição, né? A eleição, ela é importante, ela é necessária, porque a população, ela tem a oportunidade de ouvir as propostas e comparar os modelos, né? É verdade. É como você gosta de falar, você acompanha muito futebol, né? Então você Super. Não é só porque o time contratou os mais caros que ele já ganhou o campeonato. Tem que jogar as partidas para ver. Como você gosta muito de futebol, eu gosto sempre de trazer. Eu sou um entendido. Gente, olha pra mim. É a cara da pessoa que entende de futebol. A boleira, né?